Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Mais uma vez, nós da Caminho Azul agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para mais este momento de aprendizado. Mais este momento onde colocamos conhecimentos da filosofia, da religião e das ciências, unificando esses raciocínios em um movimento de fácil entendimento, para entender o porquê da vida, o porquê estamos enfrentando dificuldades e tentar encontrar um movimento de crescimento e de progresso dentro de tudo que enfrentamos ao longo deste movimento chamado vida. A série Esperança é dividida em ciclos. Cada ciclo e cada vídeo é um movimento contínuo de aprendizado, aquilo que chamamos de educação continuada. E neste movimento de entendimento, vimos aprendendo conceitos, conectando esses conceitos, e hoje chegamos no nosso terceiro vídeo do nosso sétimo ciclo. Este é o último ciclo e nós estamos no terceiro vídeo estudando o repouso. No primeiro vídeo, estudamos as noções básicas do repouso. No segundo vídeo, aprendemos um pouquinho sobre a metáfora, o raciocínio de um final de ciclo, né? Que chamamos de outono e inverno, comparando com todos os ciclos naturais, com este ciclo natural onde temos uma ascensão, que é o verão, a primavera e o verão, e depois uma ação descendente, que é o outono e o inverno. E entendendo este movimento de outono e inverno como um movimento de entrar para dentro de si, para recuperar as nossas energias, para refletirmos, para meditarmos, para nos prepararmos, para nos repararmos para um novo momento, um novo movimento, um novo ciclo ascendente de trabalho e de relacionamentos. Hoje, no nosso terceiro vídeo, estudaremos o processo meditativo. Estudaremos a meditação e as suas nuances. Compararemos com outros movimentos em que nos introjetamos, nos colocamos dentro de nós para realizar uma faxina íntima, para reorganizarmos o nosso interior. Este movimento meditação, ele é um processo muito importante na vida de todos os seres humanos. E que, mesmo que ainda não tenhamos conhecimento sobre esse processo de meditação, sobre como fazer, mesmo que nunca tenhamos feito, nosso corpo muitas vezes entra nesses processos meditativos, às vezes em menor ou maior grau. E hoje entenderemos esses conceitos para que todos nós possamos, a partir daí, estudarmos e exercitarmos esta prática de meditação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E isso nos fará muito importantes. Nos fará mudanças transformadoras dentro de nós. Nos trará repouso, reparo, tranquilidade, controle de nossas emoções, resiliência e capacidade de suportar melhor as dificuldades. Esse processo de meditação ele já é um processo muito antigo e muito estudado, em diferentes formas, tanto na ciência como na religião e na filosofia. É um processo de introjeção. É um processo onde nos colocamos dentro de nossa casa mental. Nós precisamos, nesse processo, nos despir de nossa personalidade, nos despersonificarmos, entendendo esse conceito de que somos esta personalidade somente neste momento, nesta vida em que estamos. Nós, segundo a ciência e a religião, nós já existimos antes desta vida e continuaríamos existindo após esta vida. Nós somos individualidades. A ciência chama isso de consciência. A religião chama isso de alma, de espírito, né? Então, quando esse espírito, essa alma, essa consciência embarca nessa jornada da Terra, ela vai ganhando características desses ambientes. E essas características desse momento, né, elas são chamadas de personalidade. E neste momento da meditação, nós precisamos nos despir da personalidade. Nós precisamos nos desconectar com este ambiente. Nós precisamos entrar dentro da nossa individualidade, aquilo que somos eternamente. Eternamente seremos esse indivíduo, e esta personalidade só será deste momento.
Então, para isso, precisamos nos secar dos nossos pensamentos. Precisamos entrar diretamente em contato com a nossa consciência. E aí entraremos num raciocínio que o Dr. Deepak Chopra, quem quiser estudar o Dr. Deepak Chopra, ele ensina muito bem como funciona esse processo meditativo. Ele vai fazer com que passamos a entender que quando entramos dentro de nós, quando fazemos esse movimento de introjeção, nós entramos num processo de abundância, porque dentro de nós encontramos o infinito, encontramos todas as possibilidades, tudo que temos dentro de nós, toda a nossa história e o universo que habita dentro de nós. Encontramos Deus dentro de nós. E lá é como um ambiente aconchegante, um ambiente confortável, porque é o nosso interior, é quem nós somos e a nossa conexão mais íntima com a divindade. Então esse processo de meditação, ele gera uma sensação de plenitude e de conforto e de possibilidades e de abundância muito grande. Por isso que ao longo do tempo com que as pessoas vão exercitando esse processo de meditação, elas começam a sentir que os problemas da vida não são tão sérios, tão problemáticos. Elas começam a ter uma sensação de paz, de tranquilidade, de serenidade, que as fazem enfrentar tudo de uma forma muito melhor. Falando um pouquinho da metodologia, de como funciona esse processo de meditação, a primeira fase disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar esse processo de meditação é encontrar uma posição confortável. Muitas pessoas gostam de encontrar uma poltrona confortável, de sentar no sofá, ou às vezes num acolchoado no chão. Algumas pessoas gostam de fazer deitado, outras gostam de fazer caminhando. Jesus meditava muito caminhando passos lentos e contínuos, numa posição reflexiva, né? Algumas atividades físicas também podem gerar processos meditativos, mas tem que ser atividades físicas harmônicas, tranquilas, que controlam muito o movimento da respiração, que fazem movimentos da respiração sincrônicos, em sincronia, como por exemplo a yoga, como por exemplo o pilates, né? Outras pessoas preferem simplesmente estar distante de outras pessoas, ou próximo da natureza, sentindo uma boa brisa ou um pôr do sol. Mas é importante encontrar um ambiente confortável. E neste ambiente confortável a gente fecha os olhos, normalmente cerra os olhos, mas não precisa ser com os olhos cerrados, mas para quem é iniciante é muito importante se desconectar dos estímulos do ambiente, por isso que nós cerramos os olhos. E nós começamos um movimento de respiração contínua, profunda, lenta e agradável, né? Geralmente uma respiração abdominal, que utiliza menos o tórax e mais o abdômen. E nós vamos entrando num processo de concentração. A concentração, ela serve para que desligamos os nossos pensamentos. É um momento onde a gente tem que não pensar em praticamente nada. E olha só que interessante, nós precisamos fazer um esforço para não pensar em nada, porque normalmente a nossa mente ela está pensando em muitas coisas, mesmo que a gente não queira. E aí a gente tem que entrar nesse processo de fazer um esforço para não pensar. Algumas pessoas conseguem e outras mesmo assim não conseguem. Os pensamentos começam a dominar a cabeça. Quando as pessoas estão muito ansiosas, isso acontece. Então, o interessante para quem não está conseguindo é colocar uma música instrumental, sem voz e bem tranquila. Pode colocar sons da natureza, pode colocar harpa instrumental, piano instrumental, flauta instrumental, músicas para meditação. Algumas vezes, algumas pessoas e algumas técnicas colocam mantras. Mantras são palavras ou frases repetitivas de alto valor moral e valor cognitivo que incitam em nós um processo de movimento exclusivo para aquela frase, para aquela palavra. Repetimos elas lenta e gradualmente, num certo ciclo repetitivo, e este movimento de ficar repetindo essa frase, ou este mantra, ou esta palavra, faz com que esqueçamos do movimento do mundo externo e nos fechemos neste mundo interno. As orações, por exemplo, nada mais são
do que meditações. E elas podem representar, as palavras quando oramos, podem representar estes mantras. É muito interessante, porque existem muitas pessoas e grandes oradores, pessoas que já oram há muito tempo, e grandes sábios, né, falavam que o movimento de oração muitas vezes não precisava de palavras. Era só um processo de internalização e conexão com o divino, o que nada mais é do que um movimento de meditação. Muitas pessoas rezam só da boca para fora e não conseguem fazer o processo meditativo. Então, a ideia é que você consiga penetrar dentro de si mesmo e encontrar ali um aconchego. Este movimento deveria ser feito pelo menos 3 vezes por dia, antes das refeições, pelo menos por 5 minutos. Todos nós deveríamos aprender desde criança a fazer a meditação. E com o tempo, conforme nós vamos exercitando esse processo, ela vai ficando fácil, simples e o resultado vai aumentando de forma exponencial. No começo sentimos pouco o resultado, mas depois vamos percebendo que conseguimos controlar mais antes de falar, que ficamos menos impulsivos, que temos mais a capacidade de gerenciar nós mesmos, que conseguimos olhar para o ambiente e refletir muito mais antes de falar. E quando falamos, não falamos de uma forma tão impulsiva ou impetuosa ou de uma forma muito agressiva. Conseguimos falar de uma forma mais serena e mais tranquila. É porque a gente começa a fazer uma sincronia entre o movimento respiratório, o movimento cardiovascular e o nosso cérebro, e o cérebro, nossa mente. Esses sistemas começam a entrar em sincronia. E aí a gente começa a estimular um sistema no nosso cérebro, que é um sistema de repouso, que a gente chama de resting state. É um estado que fica entre um estímulo e outro do neurônio, onde o neurônio fica em repouso. E o tempo desse resting state começa a aumentar. E aí o cérebro começa a trabalhar de uma forma mais tranquila. E isso gera mais tranquilidade e gera mais resiliência. Gera mais capacidade da gente suportar os problemas. O nosso próprio sistema autonômico passa a ser controlado pelo cérebro de uma forma mais tranquila. As pessoas começam a respirar mais lentamente, mesmo naturalmente ao longo do dia. A frequência cardíaca começa a diminuir. E as pessoas começam a controlar a própria frequência cardíaca, mesmo em momentos de estresse, onde era para elas estarem com taquicardia e com uma respiração rápida, né? Então, isso é muito importante a gente treinar, todo mundo, desde a infância, né? Só para diferenciar, o estado de sono não é um processo de meditação, tá? A gente pode entrar numa espécie de um transe ou de um êxtase, onde você sai, o seu corpo desliga da consciência, mas você não dorme. E aí você está num estado de transe, que é um estado de êxtase. E você volta da meditação exatamente no tempo que você programou. E aí você tem o controle desse processo meditativo, né? É como se a sua consciência tivesse saído mesmo de dentro do seu corpo, tá? Mas ela pode voltar no momento que você quiser. Isso é diferente do sono. O sono também é um estado de repouso. O sono até pode ser considerado um estado meditativo, mas ele não necessariamente é um estado meditativo. O sono descansa mais o corpo, né? E temos também no nosso corpo um corpo energético. A meditação descansa e repolariza o campo energético, além de controlar melhor o corpo. Mas o sono é um estado onde as células diminuem o funcionamento. Na meditação, as células não diminuem o seu metabolismo. Elas podem diminuir até um certo ponto, mas não igual ao sono, tá? Então, quero que vocês reflitam muito sobre esse tema da meditação, ouçam essa aula algumas vezes e vamos começar a exercitar todos os dias, 3 vezes por dia, alguns minutos antes das refeições. E vamos vendo o resultado ao longo do tempo. Exercitem em família, com os seus filhos, todo mundo junto, para que a gente consiga com que todos recebam os benefícios da meditação. Muito bem. Obrigado por este vídeo, boas reflexões e até o próximo vídeo.